Quando a fé derruba muros. Você já enfrentou uma muralha na sua vida que parecia impossível de vencer? Talvez um problema, uma enfermidade, uma dor emocional, ou até algo espiritual que se ergueu entre você e a promessa de Deus. Pois saiba, as muralhas também caem quando obedecemos à voz do Senhor. Na história de Josué e a queda de Jericó, Deus mostrou que a vitória não vem da força humana, mas da obediência e da fé inabalável. Mesmo quando as instruções pareciam estranhas, Josué e o povo marcharam confiando que o poder de Deus seria suficiente, e foi. Hoje, essa história vai te lembrar de que nenhuma barreira é grande demais para quem confia no Senhor dos Exércitos. Prepare seu coração, porque Deus quer derrubar os muros que te impedem de viver o propósito que Ele preparou para você. Leia até o final, pois ao longo desta mensagem, você vai descobrir o segredo da obediência de Josué, o poder da adoração antes da vitória, e como Deus transforma o impossível em testemunho. Vamos juntos mergulhar nesta jornada de fé e conquista. Introdução. Quando a fé se torna a arma de conquista. A história de Josué e a queda de Jericó é um dos relatos mais impactantes da Bíblia, revelando que a verdadeira vitória não vem da espada, mas da obediência e da presença de Deus. Após a morte de Moisés, Deus escolheu Josué para conduzir o povo de Israel à terra prometida. Era uma missão desafiadora, pois à frente deles se erguia Jericó, uma cidade fortificada com muralhas tão altas e espessas que pareciam intransponíveis. Humanamente, seria impossível conquistar aquele lugar, mas Deus não trabalha dentro dos limites humanos. Josué sabia que a promessa não se cumpriria pela força, mas pela fé. E quando o Senhor lhe deu uma estratégia fora do comum marchar ao redor da cidade por 7 dias e tocar as trombetas, Josué não duvidou. Ele obedeceu, mesmo que aos olhos do mundo parecesse insensato. Através dessa atitude, aprendemos uma das lições mais poderosas da vida cristã. Quando Deus fala, a obediência é o caminho para o milagre. As muralhas de Jericó não caíram por causa do som das trombetas ou dos gritos do povo, mas porque Israel confiou e seguiu à risca as instruções divinas. Cada volta ao redor da cidade foi um ato de fé. Cada passo foi um lembrete de que a vitória pertence ao Senhor. E quando chegou o momento determinado por Deus, as muralhas ruíram diante de seus servos, mostrando que nada pode permanecer de pé quando Deus decide agir. Assim é com nossas vidas. Enfrentamos muralhas invisíveis. Medo, dúvida, enfermidade, pecado, decepções. Mas o mesmo Deus que derrubou Jericó continua agindo hoje. Ele apenas espera que você marche com fé, declare sua palavra e permaneça em obediência, mesmo quando o processo não fizer sentido. Prepare-se, porque esta história não é apenas sobre um povo do passado, mas sobre você e as muralhas que Deus está prestes a derrubar. Contexto bíblico. O chamado à conquista sob a liderança de Josué. Após 40 anos vagando pelo deserto, o povo de Israel finalmente se aproximava da promessa de Deus. A terra de Canaã, a herança que o Senhor havia jurado dar aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. No entanto, entre eles e o cumprimento da promessa, havia obstáculos gigantescos. O primeiro deles era Jericó, uma cidade fortificada, símbolo do poder e da resistência dos cananeus. Com Moisés morto, Deus levanta Josué, seu servo fiel, como o novo líder. O Senhor fala diretamente com ele. Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Essa promessa seria a base de toda a jornada de Josué. Ele não deveria confiar em espadas ou estratégias militares, mas na presença constante de Deus. Jericó era conhecida por suas muralhas impenetráveis, com portões de bronze e guardas vigilantes. A cidade simbolizava o impossível. E foi justamente ali que Deus quis começar para mostrar a Israel que a vitória não viria de suas mãos, mas do poder sobrenatural do Senhor dos Exércitos. Antes da batalha, Josué tem um encontro marcante com um homem com uma espada desembainhada, que se apresenta como o príncipe do exército do Senhor. Josué
5:13-15. Essa manifestação divina confirma que Deus mesmo iria à frente da guerra, garantindo a vitória. As instruções de Deus foram específicas e aparentemente ilógicas. Marchar ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias. 7 sacerdotes com trombetas deveriam ir à frente da Arca da Aliança. No 7º dia, deveriam rodear a cidade 7 vezes, e ao toque final das trombetas, o povo deveria gritar com força, e então as muralhas cairiam. Era uma ordem que exigia fé, paciência e unidade. Nenhum guerreiro empunharia espada. Ninguém atacaria os muros, a batalha seria travada no campo da obediência e da adoração. Assim, o contexto de Jericó nos ensina que Deus às vezes nos conduz por caminhos que desafiam a lógica, justamente para mostrar que o poder da vitória pertence somente a Ele. O chamado de Josué e a preparação para a conquista. O som do vento cortava o acampamento de Israel, enquanto milhares de corações batiam com expectativa. O deserto ficava para trás e à frente estava a terra prometida, o cumprimento da aliança feita por Deus séculos antes. No entanto, a morte de Moisés havia deixado um vazio enorme. Josué não era inexperiente. Ele havia sido servo de Moisés e testemunhara o poder de Deus no Egito, no deserto e no Sinai. Mas agora a responsabilidade era dele. Deus, em sua fidelidade, apareceu a Josué com palavras que ecoam até hoje. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais dar-lhes. Josué 1:6. Essas palavras não eram apenas um encorajamento, mas um comissionamento divino. Josué precisava entender que sua força viria da presença constante de Deus, não de sua própria habilidade. Ele foi instruído a meditar na lei dia e noite, pois somente a obediência traria sucesso. A vitória não seria conquistada com espadas afiadas, mas com corações firmes na palavra. Com fé e determinação, Josué começou a preparar o povo. Enviou 2 espias para reconhecer a terra, especialmente Jericó. Ali, a providência divina já estava em ação. Os espias encontraram refúgio na casa de Raabe, uma mulher de fé improvável, que arriscou sua vida para protegê-los. Raabe reconheceu que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus e pediu misericórdia para si e sua família. Esse ato foi o primeiro sinal de que Deus já estava abrindo o caminho para a conquista. Ao retornar, os espias trouxeram boas notícias. O medo havia tomado conta de Jericó. As nações sabiam que o Deus de Israel era poderoso e que ninguém poderia resistir diante dele. Essa confirmação renovou o ânimo do povo. Josué então levantou o acampamento e conduziu Israel até o rio Jordão, a última barreira natural antes da terra prometida. Diante deles, o rio estava transbordando, impossível de atravessar. Mas Deus, novamente, mostrou seu poder. Quando os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança colocaram os pés nas águas, o rio se abriu e todo o povo passou em terra seca. Era o sinal de que Deus estava com Josué assim como estivera com Moisés. O mesmo poder que abriu o Mar Vermelho agora abria o Jordão. A travessia marcou um novo começo, um tempo de promessas se cumprindo e de fé sendo posta à prova. Antes da batalha, Deus não queria apenas preparar os exércitos, mas os corações. Era preciso consagração, obediência e confiança total. Josué sabia que sem santidade não haveria vitória, as instruções de Deus e a estratégia da fé. Quando o povo de Israel finalmente atravessou o Jordão e acampou em Gilgal, a atmosfera estava carregada de expectativa. À frente, as muralhas de Jericó se erguiam imponentes, desafiando a fé de todos. Era uma fortaleza construída para resistir a qualquer invasão larga o suficiente para que carros pudessem andar sobre ela. Aos olhos humanos, era impossível derrubá-la. Mas Deus não age segundo a lógica humana, e Josué sabia disso. Enquanto Josué meditava e buscava direção, teve um encontro sobrenatural. Um homem com uma espada desembainhada apareceu diante dele. Sem saber quem era, Josué perguntou: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? A resposta veio com autoridade: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor.
A presença divina diante de Josué foi um lembrete poderoso. A batalha não era de Israel, mas do Senhor. Aquele encontro não foi apenas uma visão, foi uma confirmação celestial de que Deus estava à frente da guerra. Josué se prostrou em reverência, entendendo que antes de conquistar Jericó, era preciso reconhecer quem comandava o exército. Então o Senhor deu a Josué uma estratégia que surpreenderia qualquer general. Nada de armas, catapultas ou escaladas. A vitória viria através de marcha, silêncio e adoração. Durante 6 dias, o povo deveria rodear a cidade uma vez por dia, em silêncio, enquanto 7 sacerdotes tocavam trombetas diante da Arca da Aliança. No 7º dia, marchariam 7 vezes, e ao toque final das trombetas, todo o povo gritaria com força. Ele entendeu que a obediência é a maior arma do crente. Enquanto marchavam, os israelitas olhavam para as muralhas e se lembravam: o mesmo Deus que abriu o Jordão estava com eles. Cada volta era um ato de fé, cada passo uma declaração de confiança. Durante esses dias, Jericó observava de dentro de suas muralhas com espanto e confusão. Nenhuma flecha era lançada, nenhum ataque era feito. Apenas o som distante das trombetas ecoava pelos vales, anunciando que o Deus de Israel estava em movimento. Josué liderava com firmeza e convicção. E foi essa fé inabalável que preparou o cenário para um dos maiores milagres da história: a queda das muralhas de Jericó. Às voltas da fé e o silêncio que precede, o sol brilhava sobre as muralhas de Jericó, refletindo o bronze dos portões fechados. De dentro da cidade, os habitantes observavam com espanto enquanto o exército de Israel se organizava em fileiras. À frente iam os sacerdotes tocando as trombetas e logo atrás, a Arca da Aliança, o símbolo da presença do próprio Deus. Aquele silêncio era mais poderoso do que qualquer grito de guerra, pois era o silêncio da fé, da expectativa e da obediência. Eles não precisavam argumentar com Jericó, nem provar sua força, apenas demonstrar sua confiança no Deus das promessas. No primeiro dia, deram uma volta completa e retornaram ao acampamento. Ainda assim, nenhuma pedra se moveu, nenhuma muralha trincou. Deus estava ensinando seu povo que a fé persevera mesmo quando nada muda diante dos olhos. O som das trombetas se tornava uma melodia de esperança, lembrando-os de que a vitória já estava decretada. Apenas aguardava o tempo determinado de Deus. Muitos poderiam ter duvidado. Será que isso vai funcionar? Mas a presença da arca, o símbolo da aliança divina, era o lembrete constante de que Deus estava no meio deles. Enquanto isso, os moradores de Jericó, tomados pelo medo, se fechavam ainda mais. Nenhum exército humano teria uma estratégia tão estranha, e isso confundia seus líderes. A fé de Israel, mesmo em silêncio, estava abalando os fundamentos espirituais da cidade. No 6º dia, o povo já havia dado 6 voltas completas e ainda assim, nada visível havia acontecido. Mas por trás das muralhas, Deus já estava agindo. Cada passo de obediência era um golpe invisível nas estruturas da resistência espiritual de Jericó. A fé estava derrubando aquilo que os olhos não podiam ver. Josué, firme em sua confiança, sabia que o 7º dia traria a manifestação do poder de Deus. Ele instruiu o povo a permanecer em silêncio, guardando no coração a certeza de que o grito final não seria apenas um som, mas uma explosão de fé acumulada durante 7 dias de obediência. Aquelas voltas ao redor da cidade não eram apenas uma marcha, eram uma lição viva de perseverança e confiança absoluta. Quando Deus pede que continuemos, mesmo sem ver resultados, é porque Ele está preparando algo maior do que imaginamos. O 7º dia e a queda das muralhas. O 7º dia amanheceu diferente. O ar parecia carregado de expectativa. Desde o nascer do sol, Josué havia instruído o povo. Hoje o Senhor vos dará a cidade. Os sacerdotes tomaram as trombetas, o povo se posicionou, e a arca do Senhor foi levantada. Havia um silêncio reverente, mas também uma chama de fé ardendo em cada coração. Aquele seria o dia em que a promessa se tornaria realidade. Diferente dos dias anteriores,
Eles dariam 7 voltas ao redor de Jericó. Cada volta era mais intensa, mais carregada de fé e propósito. O som das trombetas ecoava pelas colinas, misturando-se ao silêncio dos guerreiros que marchavam com os olhos fixos na arca. O povo de Jericó observava das muralhas incrédulo. Nenhum exército se comportava assim. E ainda assim, algo em seus corações dizia que algo sobrenatural estava prestes a acontecer. Quando a 7ª volta terminou, Josué levantou a voz e ordenou: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Nesse instante, as trombetas soaram mais alto do que nunca, e um rugido de fé ecoou de milhares de vozes. Foi como se o próprio céu tivesse respondido à obediência do povo. As muralhas de Jericó, erguidas com pedras firmes e portões reforçados, começaram a tremer. A terra vibrou sob os pés dos israelitas, e diante de todos, as muralhas ruíram completamente, não por força humana, mas pelo poder de Deus. Nenhum exército havia lançado uma lança, nenhuma catapulta havia sido usada, foi a fé e a obediência que derrubaram Jericó. O povo entrou na cidade, conforme o comando divino. Tudo o que Deus havia dito se cumpriu exatamente como prometido. Josué manteve sua palavra e preservou a casa de Raabe, a mulher que acreditou antes mesmo de ver, demonstrando que a fé abre portas até mesmo para quem vive dentro das muralhas. A vitória não era apenas militar, era espiritual. Jericó representava o impossível, o obstáculo entre Israel e a promessa. E Deus, com esse milagre, mostrou que nenhum muro pode resistir àqueles que marcham em fé. O povo entendeu que o segredo não estava na força do braço, mas na confiança no Deus que cumpre o que promete. Ao verem a cidade destruída, os israelitas se prostraram e adoraram. Era o fim de uma jornada de 7 dias e o início de uma nova fase de conquista. A queda de Jericó se tornaria um marco eterno na história de Israel, símbolo da vitória que vem da obediência e da perseverança. E assim, Josué e o povo aprenderam uma lição eterna. Quando Deus está à frente, até as muralhas mais altas caem diante da fé. A vitória e o compromisso com Deus. Após a queda das muralhas de Jericó, um silêncio profundo tomou conta do campo. O som das trombetas cessou, e tudo o que se ouvia era o murmúrio do vento entre as ruínas. O povo de Israel, ainda em choque diante do milagre que presenciara, compreendeu que a vitória não vinha de espadas ou lanças, mas do Senhor dos Exércitos. Aquele momento marcava mais do que uma conquista física, era uma renovação da aliança entre Deus e seu povo. Josué, com o coração cheio de gratidão, ergueu um altar ao Senhor no meio dos escombros de Jericó. Ali, o povo se prostrou em adoração, reconhecendo que Deus havia cumprido sua promessa e que a fidelidade dele nunca falha. Era um ato de rendição e de compromisso, uma lembrança de que toda vitória deve ser devolvida a quem a concedeu. Enquanto os guerreiros celebravam, Josué lembrou ao povo das instruções do Senhor. Nada deveria ser tomado da cidade para uso pessoal. Jericó era o primeiro fruto da conquista, e os primeiros frutos pertencem a Deus. Essa ordem não era apenas uma lei, mas um lembrete de que cada bênção tem um propósito santo, e que a obediência é o alicerce de uma vida vitoriosa. Entre os israelitas, espalhava-se a certeza de que Deus lutava por eles. O medo e a dúvida que antes os acompanhavam foram substituídos por confiança e coragem. O nome do Senhor foi exaltado, e até as nações vizinhas tremeram ao ouvir o que havia acontecido. Jericó, a cidade invencível, havia caído não diante de guerreiros poderosos, mas diante de um povo guiado por fé e obediência. Essa vitória, porém, não era apenas coletiva, era também um convite individual. Cada homem e mulher de Israel foi chamado a refletir sobre sua relação com Deus. O Senhor havia provado que seu poder não tem limites, mas esperava que seu povo mantivesse um coração puro, fiel e agradecido. A vitória verdadeira acontece quando a fé é maior do que o medo, e a obediência supera o orgulho. Josué sabia que a jornada ainda não havia terminado. Haveria outras batalhas, outros desafios.
Mas Jericó seria para sempre o lembrete de que Deus age quando seu povo confia plenamente. E assim, o líder reforçou a instrução divina. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O altar erguido em Jericó tornou-se um símbolo eterno, não apenas da queda de uma cidade, mas da elevação de uma nação pela mão de Deus. Cada pedra colocada representava um testemunho. O Senhor é fiel, e sua palavra se cumpre em todo aquele que o obedece. E assim, a história de Josué e Jericó ecoa pelos séculos, lembrando-nos que toda muralha cai quando o coração se rende ao comando de Deus. A vitória não é o fim da jornada, mas o início de uma vida comprometida com aquele que transforma impossibilidades em testemunhos de fé. A vitória e o compromisso com Deus. O povo de Israel, ainda em choque diante do milagre que presenciara, compreendeu que a vitória não vinha de espadas ou lanças, mas do Senhor dos Exércitos. Aquele momento marcava mais do que uma conquista física, era uma renovação da aliança entre Deus e seu povo. Josué, com o coração cheio de gratidão, ergueu um altar ao Senhor no meio dos escombros de Jericó. Ali, o povo se prostrou em adoração, reconhecendo que Deus havia cumprido sua promessa e que a fidelidade dele nunca falha. Era um ato de rendição e de compromisso, uma lembrança de que toda vitória deve ser devolvida a quem a concedeu. Enquanto os guerreiros celebravam, Josué lembrou ao povo das instruções do Senhor. Nada deveria ser tomado da cidade para uso pessoal. Jericó era o primeiro fruto da conquista, e os primeiros frutos pertencem a Deus. Essa ordem não era apenas uma lei, mas um lembrete de que cada bênção tem um propósito santo, e que a obediência é o alicerce de uma vida vitoriosa. Entre os israelitas, espalhava-se a certeza de que Deus lutava por eles. O medo e a dúvida que antes os acompanhavam foram substituídos por confiança e coragem. Jericó, a cidade invencível, havia caído não diante de guerreiros poderosos, mas diante de um povo guiado por fé e obediência. Essa vitória, porém, não era apenas coletiva. Era também um convite individual. O Senhor havia provado que seu poder não tem limites, mas esperava que seu povo mantivesse um coração puro, fiel e agradecido. Josué sabia que a jornada ainda não havia terminado. Haveria outras batalhas, outros desafios, mas Jericó seria para sempre o lembrete de que Deus age quando seu povo confia plenamente. E assim, o líder reforçou a instrução divina. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Não apenas da queda de uma cidade, mas da elevação de uma nação pela mão de Deus. Cada pedra colocada representava um testemunho. O Senhor é fiel, e sua palavra se cumpre em todo aquele que o obedece. E assim, a história de Josué e Jericó ecoa pelos séculos, lembrando-nos que toda muralha cai quando o coração se rende ao comando de Deus. A vitória não é o fim da jornada, mas o início de uma vida comprometida com aquele que transforma impossibilidades em testemunhos de fé. Vejamos preciosas lições de vida. A história de Josué e a queda de Jericó nos mostra que Deus honra a obediência, mesmo quando suas instruções parecem ilógicas aos olhos humanos. Marchar em silêncio por 6 dias pode ter parecido inútil, mas foi essa disciplina que preparou o terreno para o milagre. Quando obedecemos sem questionar, mostramos que confiamos mais no poder de Deus do que em nossa própria razão. A fé verdadeira não é passiva. Ela se expressa em passos concretos, em atitudes de confiança, mesmo diante do impossível. O povo de Israel marchou porque acreditava. A fé que apenas fala é frágil. A fé que age é transformadora. Todos enfrentamos muralhas, problemas, medos, enfermidades ou relacionamentos quebrados. Ele derruba aquilo que tentamos enfrentar com nossas próprias forças. E falhamos. Para que saibamos que a glória é dele. O poder está na unidade. Da mesma forma, quando a igreja se une em fé, amor e propósito, os muros espirituais também caem. Deus pediu que Jericó fosse consagrada a ele. Isso nos ensina sobre gratidão e fidelidade. Quando reconhecemos Deus como a fonte de toda a bênção,
e lhe oferecemos o primeiro e o melhor. Ele nos abençoa com o restante. Raabe nos lembra do poder da graça. Raabe representa todos nós, pessoas alcançadas pela graça, salvas não por mérito, mas pela fé. A vitória é apenas o começo. Não podemos parar no milagre. Devemos continuar firmes no compromisso com ele. A maior lição de Jericó é que a batalha pertence ao Senhor. Conclusão. A história de Josué e a queda de Jericó não é apenas um registro histórico. É uma poderosa revelação espiritual sobre fé, obediência e dependência total de Deus. Cada volta dada ao redor da cidade representava mais do que um simples ato militar, era um gesto de confiança, uma declaração silenciosa de que o povo de Israel cria em um Deus que cumpre o que promete mesmo quando o caminho parece improvável. Jericó simboliza as muralhas que tentam nos separar das promessas de Deus. Barreiras emocionais, espirituais ou circunstanciais que parecem intransponíveis. Mas assim como o povo de Israel, somos chamados a marchar em fé, a perseverar em obediência e a crer que, no tempo certo, o Senhor fará ruir tudo o que nos impede de avançar. Josué nos ensina que a vitória pertence àqueles que ouvem e obedecem à voz de Deus. Ele não questionou o plano divino, mesmo sendo estranho aos olhos humanos. Essa submissão é o que diferencia os que apenas acreditam dos que experimentam o sobrenatural. A fé verdadeira não exige entender, exige confiar. A queda das muralhas nos lembra também que Deus é fiel às suas promessas. O mesmo Deus que prometeu entregar Jericó nas mãos de Josué é o mesmo que hoje derruba as muralhas da dúvida, da dor e do medo em nossa vida. A fé que vence é aquela que não se rende diante do silêncio, mas que continua marchando, mesmo quando nada parece mudar. Além disso, a presença de Raabe nessa narrativa revela a graça inclusiva de Deus. Mesmo sendo uma mulher com um passado marcado, ela foi salva por causa da sua fé. Isso mostra que o amor e a misericórdia do Senhor não têm fronteiras. Ele transforma vidas, dá novos começos e inclui aqueles que o mundo rejeita. Que a história de Jericó inspire cada coração a perseverar nas promessas, mesmo quando as muralhas ainda estão de pé. Continue marchando, continue crendo, continue obedecendo. Porque no momento certo, Deus fará o impossível acontecer diante dos teus olhos. E quando as muralhas caírem, não esqueça de erguer um altar de gratidão, reconhecendo que foi o Senhor quem te deu a vitória. Porque toda honra, toda glória e todo poder pertencem a Ele, o Deus que faz cair muralhas e levantar vencedores. Oração final. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por tua fidelidade eterna e por teu poder que derruba muralhas e desfaz impossibilidades. Assim como conduziste Josué e o teu povo em triunfo sobre Jericó, queremos hoje entregar diante de ti todas as fortalezas que se erguem contra a tua vontade em nossas vidas. Pai amado, ensina-nos a confiar no teu tempo e no teu plano. Mesmo quando não entendemos o caminho, que nossos corações permaneçam firmes na fé. Dá-nos a paciência de Israel, que marchou em silêncio por 6 dias, e a coragem de Josué, que acreditou na tua promessa antes de ver as muralhas caírem. Queremos aprender a caminhar em obediência, mesmo quando o teu agir ainda não é visível aos nossos olhos. Senhor, há muralhas que nos cercam, muralhas de medo, de enfermidade, de mágoas, de incerteza e de dor. Mas hoje declaramos que nenhuma muralha é maior do que o teu poder. Que o som da nossa adoração e o grito da nossa fé sejam como as trombetas de Jericó, rompendo as barreiras espirituais e abrindo caminho para o teu agir sobrenatural. Deus, ajuda-nos a manter o coração grato mesmo durante as voltas do deserto, porque sabemos que cada passo de fé nos aproxima da vitória. Livra-nos da murmuração, fortalece a nossa esperança e faz-nos enxergar o teu propósito em cada processo. Que o teu Espírito Santo nos guie, nos ensine e nos transforme a cada dia, moldando em nós um coração obediente e sensível à tua voz. Assim como Raabe foi alcançada pela tua graça em meio à destruição, pedimos que a tua misericórdia nos alcance também. Perdoa-nos pelas vezes em que duvidamos, em que tentamos lutar com nossas próprias forças
e esquecemos de te entregar o controle. Queremos confiar em ti completamente, Senhor, porque sabemos que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hoje erguemos um altar de gratidão e declaramos que toda a honra e toda a glória pertencem a ti. Que cada vitória em nossas vidas seja um testemunho do teu poder e do teu amor. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos por derrubar nossas muralhas e nos conduzir à terra prometida. Amém. Marchando em fé, Wen. Assim como Josué e o povo de Israel marcharam em obediência e viram as muralhas de Jericó ruírem diante do poder de Deus, você também pode experimentar o mesmo agir sobrenatural na sua vida. Nenhum obstáculo é grande demais quando o coração está firmado em fé e a alma confia no Senhor. Deixe seu pedido de oração nos comentários ou envie em mensagem privada. Queremos orar com você e por você, crendo que Deus continua derrubando muralhas e transformando vidas através do poder da fé. Escreva também nos comentários: Senhor, eu creio que as muralhas da minha vida vão cair. Continue nos acompanhando para mais histórias bíblicas inspiradoras, estudos profundos e orações poderosas que fortalecem sua caminhada espiritual. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa renovar a fé hoje. Seja o canal que Deus usará para lembrar essa pessoa de que a vitória vem do Senhor. Não pare de marchar. Cada passo em obediência te aproxima da promessa que Deus preparou. Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Nos vemos no próximo vídeo aqui no Ecoando Virtudes Bíblicas.